Stuhlberger, gestor do Fundo Verde, CEO e CIO da Verde Asset, e Luiz Parreiras, gestor da estratégia multimercado e previdência da Verde. Bom, boa tarde, pessoal. É um enorme prazer poder conduzir esse debate hoje aqui com duas pessoas que eu tenho extrema admiração. Tive a oportunidade de trabalhar 10 anos ali ao lado deles, então foi quase um déjà vu ali no camarim poder bater um papo aqui com o Luiz e com o Luiz Paulo. A Verde, para quem não conhece, é uma das maiores assets do Brasil, tem cerca de 35 bi de reais sob gestão, tem o fundo mais conhecido do Brasil, com histórico excepcional, aí, mais de 25 anos de história, e a gente vai bater um papo aqui super aberto. Acho que vale a pena falar, além do tema principal, Brasil, falar um pouquinho de mundo, dado o que a gente tem visto aí de, principalmente, Banco Central americano, juros em alta, etc. Então, eu queria começar perguntando para o Luiz. Hoje a gente teve um dado de inflação americana um pouco transformacional, né, mostrando a inflação de bens bem melhor do que vinha acontecendo nos últimos meses, a inflação de serviços ainda um pouco pressionada, e o mercado hoje acredita que um juro americano por volta de 5 é suficiente para trazer a inflação de volta ali para 2,7, 2,8 nos próximos anos. E a minha pergunta, que eu acho que é a pergunta de $1 bilhão hoje, é: Luiz, 5 de Fed Funds suficiente para trazer a inflação para a meta? O que está vendo aí do cenário americano? Qual Luiz? Luiz Stuhlberger. Então tá bom. Eu começo, depois o HP, como ele é conhecido, continua. Olha, eu vou te dizer, eu fiquei surpreso com esses dados, né? Minha posição é que isso is not done yet, entendeu? Vamos dizer, acho assim, você trazer inflação de 9 para 5, né? Que hoje, tanto o CPI cheio quanto o Core CPI, principalmente, estão bem acima disso, né? Então, claro, é sempre um motivo para comemorado, porque nos últimos 12 meses, praticamente cada CPI era uma surpresa negativa. Então, quando você já vem com o mercado com mais uma expectativa negativa, né, ou neutra, o meu mercado comemora, né? Então, dito isso, sim, acho que o meu guess é algo assim, que pelo menos esse dado meio que encerra aquela coisa de dizer, o Fed começou com 3, né, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,10, do tipo o mercado dizer, olha, a taxa terminal vai ser algo perto de 5, 4,5, 5, e aí a ideia é ficar um tempo suficiente. Então, quando você para essa situação, que você não sabe isso onde vai parar, né, obviamente é uma boa notícia, né? Mas, dito isso, vamos dizer, o problema estrutural da inflação americana, que é um mercado de trabalho muito forte, né, o que, na verdade, né, não deveria ser uma coisa ruim. Ter o mercado de trabalho a pleno emprego é um bom motivo, né, para a humanidade, que todo mundo morre de medo que não vai ter empregos no futuro, né, que as máquinas, os algoritmos, os robôs vão nos substituir. Ainda bem que não está acontecendo. Então, acho que é uma boa notícia para comemorar. Dito isso, né, você olha o S&P hoje, sei lá, a hora que se ele bater 4.000, né, imaginando um earnings aí de 230, você está num PI 17,5, me parece fairly priced, você entende? Quer dizer, o S&P sempre é para ser caro, né? Você nunca vai conseguir comprar ele barato pelo melhor ativo do mundo. Então, dito isso, eu acho que ainda nós podemos ter surpresas negativas no futuro, mas não dessa magnitude, né? Eu acho que, assim, essa batalha de expectativas, né, Wall Street contra Main Street, né, sendo que todos nós aqui somos Wall Street, mesmo estando em São Paulo. Ou seja, é o valor da riqueza, dos ativos, né, quanto de sangue você tem, né, na destruição dos mercados de crédito e equity, versus o Main Street, né? Então, o Fed sempre está dizendo que se preocupa com o Main Street. É o supermercado dos pobres, é o que tira a popularidade do presidente americano, né? Então, assim, acho que essa batalha vai durar um tempo, mas certamente foi uma boa notícia. Legal.
Acho que a derivada dessa subida rápida de juros que a gente via desde a crise de 2008 é o dólar, né? O dólar acabou ficando muito forte contra todas as moedas do mundo, principalmente as moedas de mercados desenvolvidos. Então a pergunta, e até vimos impacto nos earnings, né, de algumas empresas globais. Aí a pergunta para o HP é: o que vocês estão vendo em termos de moedas? Que moedas vocês preferem? E mundo desenvolvido ou mundo emergente? Assim, o fato do dólar estar muito forte, acho que tem duas explicações que são importantes entender para a gente poder prever o futuro, digamos assim, né? A primeira é, o dólar está muito forte porque a economia americana das desenvolvidas é que vai demandar mais juro, né? Justamente o tema da primeira pergunta. Então, o juro americano vai até 5, ou algo mais ou menos desse sentido, o juro europeu vai até 3. O juro no Japão está lá travado no 0. Assim, a maioria das outras economias desenvolvidas está parando num nível entre, sei lá, 3, 3,5 e tal. Então, o melhor ativo do mundo ter carrego positivo não é uma coisa normal, né? Então, só isso por si só deixa o dólar muito forte. E acho que isso, olhando para frente, é difícil ver uma mudança estrutural nisso. A segunda coisa, que acho que explica um pouco o que aconteceu com o dólar, é que em moedas, né, você sempre tem dois lados. É sempre o dólar contra alguma coisa. E o grande contraponto, os dois grandes contrapontos do dólar no mundo são o euro e o renminbi chinês, né? E aí quando a gente olha o que aconteceu na Europa esse ano, uma guerra que a gente não via há, sei lá, 60 anos, 70 anos quase no continente, o preço da energia foi na lua, a economia europeia está sendo arrebentada estruturalmente, porque, né, o custo de energia não tem o que substitui o gás russo e por aí vai. E a outra, né, o renminbi chinês, a China, economia completamente paralisada por conta de uma política equivocada de enfim, não ter comprado as vacinas mais avançadas e trabalhar nessa história de zero Covid, né? A gente vive aqui, né, num mundo, estamos aqui e tal, como no Covid acabou, né, não existe mais, ninguém fala, na China o Covid não acabou, né, a gente não tem essa consciência, mas a verdade é essa, as pessoas estão em lockdown numa porrada de cidade chinesa. Então isso afetou muito os contrabalanços tradicionais do dólar, digamos assim. E aí quando eu olho para frente, apesar da situação da Europa ter melhorado, o preço do gás ter caído e por aí vai, é difícil ver uma solução estrutural para essa questão da guerra e a dependência que a Europa se colocou da Rússia, né? Então não tem nada para colocar no lugar. Então acho que esse é um problema que vai durar mais vários anos, deixando o euro deprimido potencialmente. E na China, acho que a grande dúvida que a gente tem, e muita gente no mercado está começando a discutir, é que momento que eles vão perceber que esse negócio de ficar no zero Covid é uma grande bobagem, porque você nunca vai conseguir. Você tem que aprender a conviver com a Covid, né? Você nunca vai derrotar completamente a Covid. Acho que todo mundo aqui aprendeu um pouco isso. A gente tem que se vacinar e, obviamente, evitar que as pessoas, especialmente as vulneráveis, morram. Mas você aprende a viver com a doença. Então, isso talvez para 2023 dê uma estabilizada na situação do renminbi e da China como um todo. Então, colocando tudo isso na balança, assim, a gente acha que o dólar deve continuar forte. E quem vai se beneficiar nesse mundo? É quem tem algum crescimento, quem tem um diferencial de juros bastante positivo e quem tem alguma capacidade de atrair capital, né? Tem poucos lugares do mundo que checam todas essas caixinhas, né? Um deles é o dólar, o outro talvez seja o México, né? Então o peso mexicano é uma moeda que acho que tem potencial de continuar se valorizando. É a melhor moeda do mundo no ano, deve continuar se valorizando. E um terceiro lugar era o nosso belíssimo Brasil, né? Até hoje. Então, a gente tem juro, bastante juro, né? O principal item da nossa pauta de exportação é o juro real, né? A gente tem algum crescimento razoável, né? E o que todo mundo queria saber, né? E a gente acabou de passar por essa
esse ciclo eleitoral ultra complexo e ruidoso e por aí vai, é se a gente ia ter políticas estáveis que permitissem que esse crescimento se realizasse e esse juro fosse ganho, de uma certa maneira. O problema é que o presidente eleito, as primeiras sinalizações dele é que, putz, talvez as políticas não sejam das melhores, né? E hoje o mercado está passando por uma correção super importante em relação a esse questionamento, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais desse tema. O real é um bom candidato para ser uma moeda que se valoriza e que, né, ganha dinheiro, especialmente pela diferencial de juros grande. Mas a turma em Brasília tem que parar de atrapalhar um pouco, assim. E aí você comentou de China, Covid-0, acho que a outra preocupação importante é o mercado imobiliário lá, né? Você vê uma restrição regulatória, alavancagem e um affordability meio duvidoso. Aí eu pergunto para o Luiz, você tem preocupação que o setor imobiliário chinês pode se tornar algo próximo do subprime ou o governo vai realmente conseguir segurar todo esse estoque nos balanços públicos? Bom, quer dizer, como é que você mede o tamanho do mercado imobiliário no mundo, né? Quer dizer, tem algumas métricas, vamos dizer, affordability, né? Ou seja, qual mortgage, qual preço e qual salário, essas três componentes dão affordability. O affordability na China, vamos dizer assim, é caro, né? É bem caro nas cidades principais, medianamente caro no resto, né? Medianamente. O segundo ponto é qual o estoque de real estate dos households dividido pelo PIB, né? Por exemplo, no Brasil, né, eu nunca vi essa métrica, mas não é mais do que 100% do PIB. Né? Você vai achar que a maioria dos imóveis do Brasil não vale mais do que 100 mil reais. Né? O estoque médio, a última vez que eu vi, era 40 mil reais. Porque tem toda essa casa do Brasil, né, pobre, muito barato. Então, digamos 100% do PIB. Você pega nos Estados Unidos, eu não tenho esse número, deve ser 150. Né? Na China, é beira os 400 do PIB. Por quê? Né? O cidadão chinês comum, a riqueza dele é o imóvel. Né? Ele põe todas as fichas, não só dele, né? Às vezes para comprar um imóvel, por isso que ele fica tão unaffordable. Quer dizer, alguém vai casar, isso eu vi na China pessoalmente, né? Vai o pai do noivo, o pai da noiva, o irmão, avô, todo mundo ajuda para pagar, porque é o grande saving, né? Ele não confia no governo, então ele não quer ter moeda, ou se tiver moeda, ele pode imaginar que se ele fizer algo errado, o governo vai... Não tem confiança, certo? Não consegue mandar dinheiro para o exterior. Os muito ricos agora conseguem. Não consegue. Então, e aí você tem um problema, vamos dizer assim, de redução demográfica, né, na China, gravíssimo. Né? A China passou a vida inteira impedindo as pessoas de ter filhos, mais que um. Agora está implorando, né, para quem quer ter dois, mas os chineses não querem, né? Como o mundo inteiro não quer. Então, assim, independentemente do problema no leverage das construtoras, porque leverage de construtora, para evitar um colapso, o governo sempre pode ajudar. Não é que é uma ajuda infinita, mas é uma ajuda mensurável, custa dinheiro. Agora, você não pode pegar um negócio que é 400 do PIB, né, e querer, e assim, vamos dizer... eu sei que é difícil, né? A China é um país, eu vou te dizer que todas as vezes que eu apostei contra a China, eu perdi dinheiro, não ganhei uma. Né? Então, é difícil, eu já até desisti. Então, não tenho posição contra a China, mas eu acho que isso é um acidente waiting to happen, de verdade. Agora, as coisas na China levam muito tempo, os bancos nunca vão reconhecer os prejuízos, né? O governo deixa marcar mercado, não deixa marcar mercado, as coisas lá, né? Enfim, mas acho que isso é um negócio para se levar a sério. Agora, se a China piorar, não é necessariamente horroroso para o mundo, entendeu? Porque faz o preço de commodity cair, né? Uma situação, vamos dizer, da Covid na China, meio que está nos salvando de ter o petróleo mais caro, né? A China está consumindo algo como 1,5 milhão, 2 milhões de barris a menos
por causa da Covid, né? Que é um negócio nonsense, né? O Xi não quis comprar nenhuma vacina do Ocidente, né? Por uma questão política, né? Você tem os malucos, né? O China, o Bolsonaro também não queria, acabou se rendendo, mas, assim, isso está custando, e agora ele não quer dar o braço a torcer, né? Porque não pode dar o braço a torcer. Pô, se eu tivesse comprado Pfizer e Moderna, a China não estaria passando pelo que está, né? Então tem, assim, a gente está vivendo num mundo onde os países que tem uma pessoa que manda, né? Que é o caso de China e Rússia, e de uma certa forma uma teocracia iraniana e a Coreia do Norte, really big problem, né? Digamos assim, a gente estava meio que acostumado nos últimos 20 anos a pensar que eleição a cada 4 anos é um problema, porque chama o populismo, né? E nós brasileiros somos craquíssimos nisso, né? Mas não só nós, né? Um monte de país latino é assim. E os países que não têm eleição, digamos assim, não podem ter políticas de longo prazo de melhor qualidade, porque ele não tem que se preocupar em fazer populismo eleitoral. Mas agora isso virou um negócio perigosíssimo por outros motivos. Sim. E no final das contas, toda subida de juro rápida tem os seus primeiras vítimas, né? A gente viu, nesse caso, as criptomoedas, o mundo de VC, que estava quase num metaverso aí, que levantava capital em qualquer situação, e os bancos europeus, que também eram um acidente esperando para acontecer, dado o retorno sobre o capital. Tem alguma oportunidade aí dessas coisas que caíram muito? O que vocês estão vendo para esse cenário? Acho que o que está acontecendo em 2022 lembra muito o que aconteceu em 2000, né, quando teve o estouro da bolha do .com lá. E é bem diferente do que aconteceu em 2008. Né? Em 2008, quando, né, quebrou a Lehman, quebrou todo o sistema de housing, era uma crise de alavancagem. Né? As pessoas deviam muito, o ativo, que era o collateral para todas essas dívidas, colapsou de preço, né? As dívidas ficaram impagáveis, os bancos quebraram. Né? E aí o sistema econômico inteiro ele meio fica paralisado quando os bancos não funcionam. O que está acontecendo em 2022, provavelmente vai entrar em 2023? O sistema ficou com muito dinheiro, né? Toda a injeção de dinheiro que teve pós-pandemia, etc. E aí as pessoas começaram a investir num monte de coisa maluca. Né? Ex-post é sempre óbvio o que é maluco. Né? Quando você está lá no meio da festa, ninguém muito... Muita gente fala, mas enfim, nem é tão óbvio que é mais maluco ou não. Mas foi muito dinheiro de equity. Né? Não foi dinheiro de alavancagem. Então, se você pensa o que está acontecendo aqui ao longo desse ano, só em cripto tem mais ou menos $1,5 trilhão de riqueza, né? Riqueza entre aspas, que desapareceu. E a verdade é que não aconteceu nada. Há 2 dias atrás, ou ontem, se a gente parar para pensar, a 3ª maior bolsa de cripto do mundo quebrou. Né? Quebrou, desapareceu do mapa uma empresa que 3 meses atrás valia 32 bi de dólar. E não aconteceu nada. Assim, a verdade é que não aconteceu nada. Né? Não tem consequência, não é que nem quando quebra Bear Stearns, tem uma corrida na Lehman, quebra os Estados Unidos. Né? Então, isso é muito diferente. As oportunidades que saem daí são muito diferentes. Né? Então, o que a gente... Acho que em algum momento, óbvio, algum dia essa coisa de cripto vai voltar a ser uma oportunidade, mas acho que tem um longo inverno pela frente. Acho que no mundo de VC vai ficar muita gente pelo caminho. Mas quando você tem crise de equity, o que acontece? Onde que aparece a oportunidade? Você tem boas empresas que precisam levantar equity, e aí no momento onde o custo do capital está muito alto. Né? Então, é um pouco isso que a gente está olhando. Puta, quem vão ser as empresas americanas que vão precisar de equity e vão ficar muito baratas? Quem são as empresas brasileiras que não vão ter equity e vão precisar tomar uma dívida que vai te dar retorno de equity, mas com proteção de dívida? Esse tipo de coisa que a gente tem pensado muito. A escassez de capital que a gente está vivendo vai trazer um monte de oportunidade, ainda mais com o juro tão alto. Né? Então, acho que tem um pouco... É um pouco assim que a gente está olhando, é tentar achar onde tem retorno de equity, mas sem necessariamente você precisar correr totalmente o risco de equity.
Só sobre juros, só queria fazer um comentário assim de maneira genérica, né? Como chegamos nesta bolha, tá? Lá fora, nos Estados Unidos, tá? E na Europa. Tem duas teorias a respeito, tá? Que são, digamos, complementares. Uma é o que aconteceu de 2011 a 2019, ou 2009 a 2019. Por que eu falo 11? Porque Estados Unidos foi 8 e a Europa foi 11, né? Quando quebrou a Itália e a Espanha. Mas você junta os dois, são 10 anos que o mundo não teve inflação. A China continuou exportando deflação, os bens industriais, a inflação era 0, né? Serviços 3, dando uma média take it or give it de 1,70 nos Estados Unidos, nunca chegou ao target 2, né? E na Europa, menos ainda do que isso, né? Com juro nominalmente negativo. Você não teve inflação, mas durante esses 10 longos anos, né, você teve um mundo onde a taxa longa de juros era grotescamente baixa, né? Quando você pensa assim, no 10-year German Bund, no 3rd-year German Bund a -1, até pior que isso, -2, é como se eu invisto hoje 1.000 euros e daqui a 30 anos eu vou ter 500 euros, né? Porque a taxa é negativa. Então, quando você dá uma taxa muito negativa, alguns tipos de bolhas começaram a se formar. Demorou um pouco para começar, porque você vinha com real estate muito baixo, né, até equilibrar e tal, né? Os Estados Unidos ficou muito sem construir housing, né, nessa década, por conta do que sobrou em 2009. As bolhas mais óbvias, que levaram muitos anos para serem construídas, foram em real estate, né, tech, venture capital e cripto, né? Mas tudo tinha juros, né, tudo, né, porque a busca por yield virou uma busca por yield alavancado. Agora, vamos pensar assim no universo de tech e VC. Tá? Vamos pegar um exemplo que é o maior. Tá? Tem o N, mas eu vou citar aqui o Tiger Global, que é imenso. Né? O cara vai lá, tem um empreendedor que quer dinheiro. Né? Então, você faz uma rodada de capital, daqui a 24 meses, você faz um IPO, né, por 3, 4 vezes o que você pagou. Obviamente, todos os demais dessa indústria falam assim, poxa, eu também quero. Então, ele vai lá e paga mais. Né? Porque você não paga pelo que vale, você paga pelo preço que você vai vender. Né? Isso é só um exemplo. Isso foi se formando ao longo do tempo, claro, baseada também, quer dizer, o ARK, né? Quer dizer, a inovação, future strength, tudo isso é verdade, mas começaram a ter valuations. Imóveis, né, por conta de um mortgage muito baixo, começaram a subir. Então, você chegou na Covid com um environment, digamos assim, não é inflação de ativos, você entende? Mas de precificação de ativos, que não conta na inflação. Né? Isso aqui não está no cálculo da inflação. O cálculo de inflação é rental equivalent, mas o rent, né, por conta do juro baixo, também não subia muito. Você entra na Covid, né? Todo mundo fica desesperado, é a segunda teoria. Né? Os governos vêm, começam a dar dinheiro, maciça, yield cut control, massivo QE, né? Cheques para todo mundo, né? trilhões de dólares em cheques. Tá bom, ninguém esperava que a vacina viesse tão rápido. Né? É fácil falar depois. Chega em setembro, outubro de 2020, tinha a vacina. Ou seja, deveriam ter parado por lá. Mas não, os bancos centrais continuaram em 2021, e a coisa mais bizarra, que eu acho que o ECB estava fazendo o QE até abril desse ano, sei lá, o QE, de repente vai do modo QE para o pânico. Né? E o governo americano continuou assim também, ele acordou um pouco antes. Aí, claro, você pode culpar a Covid, porque teve disrupção de cadeias produtivas, né? Você teve zero serviços, a demanda de bens industriais foi 30% ou 40% maior que no mundo, junto com disrupção de cadeia, aquela história, não tinha carro novo, o carro usado triplicou de preço. É verdade, mas, no fundo, você está numa junção de dois fenômenos. Digamos assim, pensando aos teóricos do MMT ou do Yield Curve Control, fala o seguinte, estava tudo muito bom até a Covid aparecer, a Covid foi um puta de um azar. Ok? Então, isso é um negócio que quem gosta disso fala que a culpa é da Covid, que depois que acabar, leva 1, 2 anos, tudo volta ao normal. A verdade é
meu guess é que os bancos centrais não vão voltar no futuro a juros longos tão negativos, entendeu? Porque o juro curto, mal ou bem, você tem regras de Taylor, então você consegue imaginar qual é um juro de curto prazo de equilíbrio. O grande erro não é o juro de curto prazo, é não ter nenhum prêmio no longo. Eu acho que essa discussão, ela está no mundo, você entende? Vai voltar para o mundo. Quer dizer, diminuir a inflação nos Estados Unidos de 9 para 5 é fácil. De 5 para 2 ou de 4 para 2 não é tão fácil. Assim, não queria me alongar demais, desculpa o tempo com isso, mas acho que é muito importante pensar, porque a gente vai ter essa discussão aqui no Brasil. Né? Isso chegou aqui no governo Lula, a gente pode falar isso. Mas achei importante dar esse contexto, né? Porque eu tenho visto muito debate interessante sobre isso. Vai voltar a estrutura termo ser como ela é, né? Que é positivamente inclinada. Mas, assim, antes de fechar mundo e ir para Brasil, que eu acho que a maior parte do pessoal aqui quer escutar mais Brasil, eu queria fazer uma pergunta. Me lembro, há 10 anos atrás, que o Luiz falava assim, ó, se eu tiver uma ilha deserta e eu tiver 10 anos sem me comunicar com ninguém, quais as moedas que eu quero ter? Eu me lembro que era SEC, dólar de Singapura. Quais são as moedas para 10 anos numa ilha deserta para se casar com elas? Aí você entra na discussão da geopolítica, porque a geopolítica e o aftermath da guerra, quer dizer, a gente voltou parecidamente ao mundo antes da Guerra Fria, que você tinha a União Soviética, e agora você tem a China. É um double hit, agora só tem uma coisa que você pode levar para uma ilha deserta. Todo o ouro que você conseguir carregar. Mas nenhuma moeda. Algumas barras de ouro, o resto, forget it. Legal. Bom, vamos mudar o tema para o Brasil. Acho que, inegavelmente, a gente tem que discutir aqui o novo governo. E, necessariamente, as primeiras impressões não são boas. E temos visto muita comparação com 2003, 2010, no qual você tinha uma situação fiscal bem diferente da atual. Margem de manobra era bem diferente. Queria saber quais as primeiras impressões, o pânico de hoje é justificável, o que poderia ser feito para a gente voltar a ter um mercado organizadamente em termos de preços aí para os próximos dias. Primeiras visões aí da transição. Eu vou passar aqui a palavra para o Parreiras, porque esse relatório de gestão que atribuem a mim, ele que é o alter ego que escreve. Né? Então, a ideia brilhante desse último relatório de gestão foi dele. Está muito bom. Né? Eu mais que eu fiz e aprovei, concordo, mas deixa ele dar, depois eu continuo. Acho que o relatório que o Luiz está falando, que a gente soltou do fundo essa semana, a gente fala um pouco disso. Né? O governo eleito, né, naquele primeiro discurso de vitória ali no domingo à noite e tal, parecia um governo de coalizão, né, voltado mais para o centro. Né? O presidente ganhou a eleição com a menor margem da história, né? E, na verdade, não foi ele que ganhou a eleição, né? Foi o presidente atual que perdeu a sua reeleição, provavelmente, né? Por conta de rejeição e tal. Então, o que pareciam os sinais iniciais era, pô, entendi o recado, né? Vou fazer um governo de coalizão. E vinha na campanha inteira falando, pô, no meu primeiro mandato, né, o Lula falou isso N vezes, quando eu fui presidente, eu fui fiscalmente responsável. Né? É o que eu chamei de la garantia soy yo. Né? Acredita em mim porque eu já fui. Então, ok, fez um discurso de coalizão. Na primeira semana, né, que foi a semana anterior, o mercado comprou essa tese e todos os ativos brasileiros performaram bem. Né? O Brasil era um país que estava pouco investido, como a gente estava falando antes, é uma moeda que, né, tem coisas a seu favor, era um mercado acionário razoavelmente barato. Né? Então, o que aconteceu aqui? O real valorizou, a bolsa valorizou, a curva inteira de juros futuros caiu. E aí veio, assim, a gente tem que começar a transpor do discurso para a prática. E na prática, o que aconteceu, ou que está acontecendo aqui nos últimos dias, é que o governo que parecia ser um governo de coalizão, com uma política econômica
de centro, digamos assim, né, com influência do Alckmin, do Pércio e por aí vai, né, muito se discutiu o nome do Meirelles. Está parecendo uma reedição do governo Dilma, né? Começando nessa coisa meio maluca que vai se fazer um pacote fiscal sem ter ministro da Fazenda, né? Você vai fazer o orçamento da sua empresa, não tem gerente financeiro, não tem CFO, não tem nada. Como que faz isso? Né? E as decisões estão sendo tomadas lá por um grupo de políticos, né, Mercadante, Glaze, que a gente sabe o legado que deixou ali de nova matriz econômica, todo o desastre econômico que foi construído ali no mandato da Dilma. Os 2 mandatos, né? Então, o governo hoje, o governo eleito, né, tem um problema muito claro, que é uma inconsistência absurda entre discurso mais ao centro e a prática totalmente irresponsável fiscalmente, né? Essa PEC do waiver, a verdade é assim, para manter os R$600 de Auxílio Brasil e mais dar um aumento marginal do salário mínimo, que são as 2 prioridades que o Lula falou desde o começo, precisava de pouco mais de 70 bi. A gente foi de 70 bi para 175 bi. Gente, aonde vocês acham que vão parar esses 100 bi? Entendeu? Vamos fazer coisa, sabe, sem gasto desnecessário. A verdade é essa. Os políticos, e nenhum político vai ficar contra isso, né? Porque o político está lá preocupado, quero ter a minha emenda, quero ter o orçamento secreto, quero que seja pago, e por aí vai. Se sobrar mais um dinheiro aqui para educação, etc., tudo bem, não vou ser contra, né? Então, a política está totalmente sem âncora da realidade. Ela está à mercê dos desejos de todo mundo. E enquanto a gente não se ancorar de volta na realidade, o mercado vai ficar punindo, né? O mercado vai pedir mais prêmio, de uma certa maneira. E é por isso que a bolsa cai e o dólar sobe. Até onde isso vai, é difícil dizer. O Lula, historicamente, deu mostras que é um cara que ouve dos 2 lados, né? Então, está recebendo um recado. Agora, ele vai ouvir? Ninguém sabe, né? Não tem ministro. Esse eu acho que é, no fim do dia, o grande problema aqui do governo hoje. Ele falou assim, la garantia sou eu, o mercado deu um voto de confiança e todas as ações que ele tomou desde então foram na outra direção. Foram na direção de irresponsabilidade fiscal. Num país que tem taxa de juros de 13,75%, dívida PIB de 75%, a gente, 175 bi são mais ou menos 1,7% do PIB de gasto a mais, entendeu? Você vai colocar o país num déficit primário para o ano que vem. É uma questão, é complicado, assim, fazer tanta bobagem tão rápido, né? E tem um pouco essa coisa da não linearidade. Acho que o mais difícil no mercado é você saber quando que ele vai ficar. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, e aí, bum, não está nada bem, né? Que acho que é um pouco essa transição que a gente está acontecendo hoje. Então, tem sim um pouco de exagero, claro, né? Quando a bolsa cai, num dia que a bolsa americana está subindo 4%, a nossa bolsa está caindo 4%, né? Então um delta de 8%. Num dia onde todas as moedas estão valorizando contra o dólar, algo como 2%, 1,5% a 2%, o real está caindo 4%, então tem mais um delta de 5,5% ali. É muito grande os movimentos. Em algum momento, o Brasil fica barato de novo per se, né? Não é que está tão longe daqui. Mas os caras precisam parar de fazer bobagem. E tanta pressão no fiscal, o monetário, a gente tem uma vantagem estrutural que é o BC independente. Qual vai ser a reação? O que pode acontecer aí nos próximos dias, próximo Copom, e depende dos nomes, né? Mas a gente está meio que num barco meio sem rumo, mas quais as visões das mudanças estruturais dos últimos anos que foram muito positivas, em termos micro, o que pode ajudar isso? Acho que o Banco Central Independente, a presença do Roberto lá, com certeza ajuda, é inegável, né? Que pelo menos um pedaço do barco tem piloto, né?
No outro pedaço do barco não tem piloto e, na verdade, o manicômio tá dirigindo. Mas tem um outro pedaço do barco que tem piloto e o monetário acho que tem. E acho que em algum momento aí dos próximos dias a gente vai ver o Roberto, né, alguns diretores do Banco Central têm falado que tem a preocupação fiscal e tal, a gente vai ver o Roberto falando. A gente foi, há uma semana atrás, o mercado precificava 400 pontos de corte de juro nos próximos, sei lá, 18 meses a partir do comecinho do ano que vem. Em 4 dias, a gente hoje está precificando 200 pontos de corte só na curva até 2024. Então já tem uma correção relevante. Pode mais? Acho que pode. Acho que o Banco Central vai ter que falar duro. A verdade é assim, a gente está voltando, né, das premissas que a gente tem usado para investir já desde o ano passado aqui no Brasil o Brasil está voltando para um mundo que a gente viveu durante quase 20 anos, que é o mundo do fiscal frouxo com monetário apertado, né? É um avião que um motor empurra para frente, o outro motor tem que puxar, senão você explode. Então, esse modelo econômico ele tem várias consequências. Ele estruturalmente vai demandar um CDI alto e uma curva de juros provavelmente meio flat, né? Porque também não dá para premiar, não dá para falar que o juro de 10 anos aqui vai tradar 16%, 17%. Uma moeda sempre valorizada, então o real tende a ser uma boa aposta nesse contexto. E todas as outras coisas, né, bolsa, todos os investimentos que competem contra o CDI, contra esse juro baixo, vão sempre sofrer, né? Vai ser difícil. É um mundo bom para quem é incumbente. É um mundo ruim para quem é o disruptor. Por quê? Porque custo de capital na lua, pouco acesso a crédito e por aí vai. Esse mundo de juros, se não resolve o fiscal, né, a gente vai ficar com esse juro alto muito tempo. Quer dizer que vai ser 13,75? Não, pode ser 12, não acho que vai mudar tanto a equação. Mas é aquele mundo que a gente viveu entre 2017, 2017 em diante, quando entra o Temer, faz o teto dos gastos, depois vem reforma da Previdência, né? A gente passou a ter um fiscal apertado, e aí o monetário pôde ficar frouxo. E aí é quando o juro vem de 15 para 7. Né? Depois a gente tem uma alucinação lá de 7 para 2. Mas o Brasil ter juro normal, digamos, de 7%, 8%, me parece que não é uma coisa que a gente vai ver de novo nesse ciclo. Né? Então, isso tem muita consequência para o jeito que a gente investe, para o jeito que todo mundo investe. Posso concluir que NTNB de médio prazo e, eventualmente, olhar o câmbio em algum nível para começar a ter uma posição mais positiva no câmbio seriam as melhores apostas aí nesse cenário? Olha, assim, quer dizer, a gente aqui, né, tá todo mundo meio chocado com isso, porque você esperava um Lula moderado e etc. Né? Assim, eu gosto de tentar interpretar o que vai na cabeça do Lula, né? Primeiro, o que ele fez de 2004 a 2010, bom, o Brasil cresceu, né, muito, a arrecadação crescia mais do que o PIB, né? Quer dizer, primeiro, a gente teve um momento, né, onde o Brasil capturou coisas que o Brasil não tinha, né? Quer dizer, digamos assim, boom de crédito, né, boom de formalização de emprego, boom de commodities, né? Teve booms que tirou o Brasil de um outro patamar para um novo, né? E um juro real elevadíssimo, né? Assim, isso se equilibrou durante um tempo, e essa é a memória que o Lula tem, né? Ou seja, no único jantar que eu tive com o Lula esse ano, para muito pouca gente, ele falou, eu vou repetir o que eu fiz naquela época, né? Porque o governo tem que ser o indutor do desenvolvimento. Tá? Ou seja, e isso, digamos assim, foi feito naquela época, quer dizer, o governo Lula subia as despesas, se você contar assim, toda a arrecadação de impostos do Brasil, que hoje monta 36% do PIB, né, contando estadual, federal, municipal, arrecadação tributária, não tributária, nossa equação, né, é arrecadar 36 e gastar 37 para o ano que vem, antes de 100, 150 bi. Pensa assim, 6,5% de 36 dá 200 bi por ano,
de aumento de gasto real todos os anos, né? Todos os 8 anos do governo Lula. Teve 7, o primeiro ano não teve. Então, assim, ele tem essa memória, né? E ele diz, para quem quiser ouvir, ele diz para mim, se eu botar 70 milhões de pessoas da classe D na classe C, você que é empresário não vai lucrar? Né? Você que vende coisas, você não estava feliz no meu... Ou seja, vamos fazer isso, vamos esquecer o fiscal, né? Vamos esquecer os gringos, a Faria Lima, whatever, e aí daqui a pouco o PIB cresce muito, né? E as coisas se equilibram, porque quando o PIB sobe, a arrecadação ex post também sobe. Quer dizer, é um jeito genérico da esquerda pensar. A outra coisa que não é tão óbvia é o seguinte, é o medo do bolsonarismo. Na medida, quer dizer, isso eles não confessam publicamente, mas tipo assim, o Bolsonaro sempre vai ser um adversário, vamos dizer, muito forte. Não é o tipo de oposição, o bolsonarismo, que se tinha do PSDB, né? A oposição do PSDB é aquela, né, que o general de Gaulle chamava da grande maioria silenciosa. Ela não se manifesta, não vai nas ruas, ela está a favor de algumas causas, mas ela está bem trabalhando e tranquila. Você tem uma outra visão, né, muito clara disso. O que o Lula pode fazer, né, para ficar popular rápido, fazer o PIB crescer? E aí depois, eventualmente, ano que vem a gente repensa. Ou seja, o mundo vai me dar um waiver pelo que a gente fez. Agora, obviamente, isso é muito mais difícil que as condições que a gente teve de 2002 a 2010, onde o Brasil foi lá de um PIB de $2.000 per capita para perto de 8 mil, né? Não tem mais, né? E herdamos, né? O Lula herdou do FHC um superávit primário de 4 e pouco do PIB. Você está falando em 400, 500 bi de dinheiro de superávit. O Lula vai entrar nesse governo com esse plano de um déficit de 200. Né? A sorte que a gente tem é que nós vamos entrar nisso com uma dívida bruta de 75 do PIB. Né? O que é um milagre que ocorreu por N pontos, que depois, para não tomar muito tempo, eu posso comentar. Mas eu acho que tem essa mentalidade, quer dizer, eu acredito que essas pessoas, primeiro, boas, eu estou falando do voto do 1 contra 3 do Pércio, né? Provavelmente os 3 não acreditam que esse modelo que deu errado no hemisfério norte, né? Gaste muito, juro negativo, se deu por erro dos bancos centrais. A culpa é da Covid, então isso aqui, sooner or later, vai voltar e isso pode também funcionar no Brasil. Né? Então, esse aqui é o perigo, você entende? Eles vão pagar para ver. Claro que tem aí uma medida, 2 medidas que os governos se importam. Né? É com o preço do dólar e com o preço do Ibovespa. Né? Se o pré-longo, né, foi de 11 para 15, os caras lá em Brasília nem sabem o que é isso. Né? Então, assim, nós estamos num caminho perigoso, né, onde... eu acho que isso vai ser testado. Eventualmente, se o mercado estressar demais antes dele tomar posse, vão diminuir um pouco. Não vai ser 200 bi, vai ser 170, né? Algo assim. Algo pode ser feito, mas na medida em que você mostra o seu DNA, vamos dizer assim, é aquela história da pasta de dente que saiu do tubo, na minha opinião, entendeu? Não é que agora... Não, vamos colocar a pasta de dente de volta no tubo. É difícil colocar a pasta de dente de volta no tubo. Então, é isso que a gente está vendo. Quem sabe a saída é uma fazenda com uma condição boa. Né? Acho que para poder parar a sangria seria isso. Né? E acho que a falta de opção no mundo emergente, né? Acho que o Brasil pode se beneficiar da falta de opção. Não faça muita bobagem que o gringo vem. Vocês concordam com isso? Acho que sim. O que infelizmente eles estão testando é qual o limite da bobagem que dá para fazer. Pô, dava para ter feito 125 bi de bobagem, entendeu? Agora 175 esculachou, entendeu? É um pouco isso que o mercado está dizendo. Até 125, pô, vai na negociação no Congresso, o Congresso obviamente vai pedir coisa. Ok. 175 tira o Bolsa Família inteiro, né, o Auxílio Brasil inteiro do teto por 4 anos e o Lula chega na frente da televisão e fala
gasto é investimento. Pô, gasto é investimento, o deputado em Brasília fala, meu também é, entendeu? Então, o que vai acontecer? Não tem limite. Esse é o problema agora, né? Ele testou o limite e foi além. E o mercado está falando, pô, você passou, a pasta saiu do tubo, né? Agora vai pôr a pasta lá, vai se lambuzar inteiro. Esse é o problema que os caras têm hoje. Legal. Algumas pessoas têm dito a interlocutores do PT, porque eu vi isso acontecer, né? Olha o que aconteceu em UK, né? Olha o que aconteceu em UK. E acho que isso, assim, eu sei que entre hoje e 1 de janeiro tem um longo tempo, né? Talvez alguma preocupação eles tenham, entendeu? Mas vai ser assim, uma medida cosmética. Ah, tá bom, em vez de 200, é 170. Eu quero aproveitar esses últimos 15 minutinhos para mudar, falar um pouquinho de temas mais genéricos, empresa, tudo. A primeira coisa a gente tem visto o investimento na Verde Asset maior do que foi na história em termos de crédito, né? E a gente está no mesmo prédio ali, às vezes eu cruzo com o HP, e o que vocês têm visto para fazer esse movimento, e tem alguma ideia de montar alguma estratégia mais purista de crédito? Me conta um pouco sobre isso. Isso foi algo que a gente, enfim, criou há vários anos atrás, né, procurando uma maneira de investir em crédito com um retorno interessante aqui no Brasil, né. E ao longo aí de 7, 8 anos a gente veio desenvolvendo essa capacidade internamente de conseguir investir em crédito no Brasil, gerando retornos interessantes de CDI mais 4, 5, 6. Né? É isso que a gente mira. E aí a gente criou um time, criou uma capacidade, e hoje dentro, enfim, dos nossos fundos multimercado, a gente tem uma alocação relevante. Hoje no Verde, por exemplo, quase 10% do PL é dedicado à nossa estratégia de crédito. Ela tem que ser feita com muita disciplina e diversificação, né? Essas são as palavras-chave aqui em crédito no Brasil, porque uma coisa é emprestar para alguém a CDI mais 5 quando o CDI é 5. Né? Então, 10% ao ano, tem um monte de empresa que consegue pagar. Quando o CDI é 14, né? 20% ao ano, não é todo negócio que consegue pagar, eu diria que muitos não conseguem. Né? Então, a gente tem que fazer isso com muita disciplina e parcimônia, enfim, mas a gente construiu isso lá dentro, né? Uma classe de ativo que historicamente a gente não dava muita atenção. E a verdade, assim, pensando de uma maneira mais macro, né? Por que a gente gosta disso? Porque se o Brasil não crescer, né? E por não crescer eu digo assim, se o nosso PIB aqui crescer 1,5%, 2% ao ano nos próximos 10 anos, vai ter o investimento em equity puro, vai ser duro. Né? Óbvio, sempre tem empresa que vai muito bem e vai ser o ganhador e vai dar para ganhar bastante dinheiro. Mas num país onde o capital tem dificuldade de se compor ao longo do tempo, né? Porque o nosso juro é alto, porque o nosso governo é um albatroz em si, né? uma corrente no pescoço de todo empresário, porque a carga tributária é insana, etc., compor retorno em equity é difícil, mas se você consegue fazer isso em crédito, né, retorno tipo de equity em crédito, aí é bem bacana de fazer. Então, um pouco essa cabeça que a gente tem. A gente vem desenvolvendo isso dentro dos fundos multimercado, já tem vários anos, e provavelmente agora em 2023 a gente deve ter produto só dedicado a isso. Né. Vamos vir contar para vocês com o maior prazer. É uma iniciativa que a gente acredita muito porque ela complementa muito bem o portfólio das pessoas. Né? Ela traz uma base de geração de carrego, né? Com pouca vol, que permite com que um portfólio vai tomar risco em outras coisas, vai tomar risco em equity, vai tomar risco em moedas em outros lugares. Né? Então, a gente acha que é super importante dentro de um portfólio essa âncora que gera retorno todo dia lá, carregando a CDI mais 5, CDI mais 6, é isso que a gente montou lá. Legal. E para finalizar, Luiz, 25 anos, acho que 26 agora, né, de histórico do fundo, não acho que dá para dizer que é um dos fundos mais rentáveis do mundo, né, o Verde, em termos de hedge funds. Qual o segredo para essa
consistência, eu sei da disciplina, tudo, mas quais os segredos para tudo isso? Olha, assim, a proposta de valor do Verde, ela é meio que igual desde o primeiro dia, né? Vamos ser o seguinte, se você tentar, que tudo no Brasil, você tinha antigamente os fundos de ações de renda fixa. Em 1995, saiu o arcabouço regulatório do que virou a ser o multimercado, né? Então, vamos dizer assim, você tem, tirando, vamos dizer, operar no exterior, que veio depois, etc., coisas que nós estamos melhorando, né? Ou estruturas de crédito, toda a parte, né, de você poder fazer estruturas que estavam só em bancos, em fundos, né? Você pode fazer praticamente tudo, de real estate, crédito, private equity, whatever. A nossa proposta sempre foi meio pegar o modelo 60-40 dos Estados Unidos e dizer, bom, como é que isso se adapta no Brasil? No Brasil vai ser um 70-30 invertido, né? Nos Estados Unidos, 60 equity, 40 renda fixa. A ideia do Verde era tipo 30% equity, 70% renda fixa, porque a gente sempre tem uma taxa de juro alta e aí, no meantime, né, tentar agregar algum hedge em anos que esse portfólio não fosse bem, né? Isso é o que a gente fez a vida inteira e continua fazendo. Mas, claro, depois apareceram os fundos bias long, né, que tem um percentual em equities, long short, bias long. Mas, basicamente, o multimercado em si, o benchmark é CDI, né? O da gente sempre foi ter um pouco de equity, 30%. Hoje nós estamos muito abaixo, hein? A gente está com 15% só em equity. Porque, no limite, é muito difícil fazer market timing, né? Principalmente em ações de pouca liquidez, né? Então, claro, você pega aí depois de 21 e 22, que foram retornos muito ruins, né? Era melhor ter só no CDI, mas, assim, essa estratégia, ela funciona bem, né? Então, o que a gente busca, né, são as não linearidades, né? Onde estão qualquer mercado onde você acha que vai ter a possibilidade de um dislocation para você fazer hedge. Pode ser em câmbio, pode ser em crédito, pode ser shorteando algum índice do mundo. Ou aqui no Brasil, né, câmbio, juro, claro, né, toda vez que você faz um hedge, você tem um taxímetro batendo contra você, né? Senão era óbvio, todo mundo fazia, né? Se o hedge fosse indolor, todo mundo faria. Você tem que pagar um custo para fazer aquilo, né? Não é de graça, né? Então, digamos assim, é o que a gente faz, né? Digamos assim, é engraçado que se eu lembrar algo que me influenciou, né, muito, então eu vou dar uma dica de leitura aqui, e que justo depois de muito tempo sem pensar nele, eu acabei pensando nele ontem à noite, né? O que me move a buscar as não linearidades é um artigo escrito em 2004, né? Algo assim por aí, né? Que se chama The Stock Market is not Physics, né? Ou seja, na economia real você tem não linearidades, né? Então, o cara que escreveu esse artigo, ele faz coisas do tipo assim, estamos no ano 60 depois de Cristo, né? Calcule o futuro do Império Romano. Era aquilo. Estamos em 1970, calcule o futuro do programa espacial americano. Estamos em 1960, calcule o futuro das despesas com educação, né, e medicina nos Estados Unidos. Quer dizer, são exemplos, né, de huge não linearidades. Então, o sonho de todo mundo que faz hedge é pegar uma não linearidade para proteger um portfólio plain vanilla de equity renda fixa. Só que isso não tem uma regra, né? Assim, né? Para você dizer vai ser uma, vai ser outra, vai ser outra. É aquela história. 26 anos fazendo isso, você vira uma máquina de processar para tentar. Porque nenhum hedge, na verdade, nada é feito. Você tem que pegar um trend, né? Outro dia, até fiquei feliz, há um ano atrás, né? O dono da Baupost, como é que chama o nome dele? O Seth Klarman, falou assim, eu tenho que executar meu instinto, porque depois que sai o dado, aí é tarde, né? Aí está no preço. Então, não é fácil executar instinto, porque na hora você não tem dado para provar. Mas, às vezes, você pode fazer testes, né? Então, por exemplo, o negócio do ouro, né?
Quer dizer, eu olho a situação, pô, você é um chinês, você é um russo, né? Você é um cara do Middle East, e vê lá os Estados Unidos chegando e bloqueando seu dinheiro. Eu acho que, sooner or later, os governos e os bancos centrais vão querer ter mais ouro. Agora, por que não subiu até agora esse ano? Né? Quer dizer, ele está caindo pouco. Se você pegar o estrago e correlacionar com a subida das chips americanas, que foi de -1 para mais 1,5, cara, esse ouro está 1.300. Né? Ele está lá no 1.700. Né? Então, isso é algo que, por exemplo, é uma não linearidade que pode ocorrer. Né? Tipo, o que é uma não linearidade? O ouro ir para 2.500. Né? Estou dizendo isso hoje, eu não tenho a menor ideia se vai sair, e também não tenho a menor ideia se eu vou segurar minha posição de ouro até o dia que isso aconteça. O que é uma não linearidade hoje? É o preço do petróleo. O preço do petróleo é uma não linearidade waiting to happen. Porque a China está, você entende? A China está consumindo muito menos, os americanos estão loucos para repor o estoque que eles venderam. Né? Quando você tem um cenário ruim de recessão na Europa, de consequências ainda unintended da guerra da Ucrânia, o petróleo está lá, entendeu? Mas ele pode ter uma alta não linear. Então, eu fico buscando essas coisas como hedge. Mas, assim, algumas delas vão acontecer, outras não, e seguimos a vida. Né? A única coisa que eu adoro que eu faço, me divirto muito, né? Trabalharia até de graça, ainda mais ganhando alguma coisa, melhor ainda. Legal. Queria agradecer. Acho que um dia atípico até para vocês saírem da mesa, poder dar essa palhinha aqui para a gente. E abrir aí alguma consideração final, se quiser fazer um fechamento, mas estou muito feliz de novo em contar com vocês aqui no palco. Acho que, antes do Luiz, queria agradecer o Héctor e todo o time da EQI. Né? O Héctor trabalhou com a gente muitos anos, é um grande amigo da casa, e ver esse projeto da EQI acontecendo, né, com esse dinamismo, esse crescimento, é super bacana para a gente. Né? Contem com a Verde, né, como um parceiro para o que a gente puder ajudar, o que a gente puder fazer junto com vocês, para a gente vai ser sempre um prazer. Quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Né? Obrigado, estar com você depois de tantos anos que trabalhamos juntos, né? E parabéns por tudo que vocês estão fazendo.